Vamos combinar? A gente está entrando numa era onde cada vez mais a inteligência artificial vai tomando conta. A inteligência artificial vai tomando conta. Por quê? Se for só para fazer diagnóstico, se for só para passar o que a pessoa precisa fazer, você digita no Google, tem. A pessoa está com dificuldade de emagrecer. Você digita no Google, tem lá 1 milhão de estratégias para a pessoa emagrecer. Não é sobre isso. A inteligência artificial vai poder criar um plano personalizado para falar o que a pessoa tem que fazer, seja para emagrecer, para sair da depressão, para sair da ansiedade. Não é sobre isso. É sobre olhar para outra alma humana sendo uma alma humana. E lógico, se você aprende as ferramentas e as técnicas, fica ainda mais poderoso. Vamos pensar aqui mais profundamente também. E então, o primeiro preconceito, geralmente pessoas que não conhecem muitos terapeutas, eles criam um viés anedótico. Eles pegam um terapeuta maluco e acham que todos os terapeutas são malucos. É como se eu quisesse criar esse viés anedótico para profissionais que fizeram faculdade de psicologia. Aí tem um profissional lá que ele é psicólogo, ele está jogando tarô e eu falo que todo psicólogo joga tarô. Mas não é verdade. Eu sou formado em psicologia. Eu fiz especialização em neurociência. Então eu estou falando isso com total integridade e transparência. Eu prefiro ser transparente. Aqui, algumas outras coisas que eu quero deixar de transparência para você e que algumas instituições acabam, de certa forma, aproveitando da inocência de principalmente quem está entrando dentro do mercado de desenvolvimento humano mais agora. Quando se fala da profissão de terapeuta, lembra que eu expliquei para você que ela é autorregulamentada? Eu quero deixar isso ainda mais claro para você. Imagina um profissional que fosse médico. O único jeito dele se registrar, o conselho, é o CRM. Um psicólogo, o único jeito é o CRP, de psicologia. Se for um advogado, é a OAB dos advogados. E se o advogado ele não fizer uma formação de direito, então ele não é advogado, vamos colocar. Um terapeuta não é psicólogo, o terapeuta é terapeuta, o psicólogo é psicólogo. Se um advogado não fez direito, então ele não é advogado, mas um cara que trabalha no escritório de advocacia, ele presta serviços junto com uma firma de advocacia. Esse cara não fez direito. Se ele se registrar na Associação dos Advogados Nacionais, essa associação, ela pode falar, nossa, nós somos uma associação séria, não sei o quê, pode ser séria mesmo. Mas isso não tem valor legal nenhum. Ele pagar uma anuidade só para ter essa Associação Nacional dos Advogados é a mesma coisa dele dar dinheiro para alguém, para nada, literalmente. Agora, se for só para isso. Agora, se trouxer algum benefício, pode ser interessante. Então, o que eu quero trazer de clareza para você? Porque eu prefiro ser transparente. Gente, eu tenho carteira de associação que eu ofereço. Por exemplo, nós temos a Sociedade Brasileira de Terapias e Neurociência, o Instituto Romani, registro para você. Mas eu quero que você entenda que não é esse registro que vai te fazer o profissional de excelência. Esse registro, se você quiser, inclusive, você pode abrir um CNPJ e começar a registrar outros terapeutas. Tem o mesmo valor legal de qualquer um, tanto que se você digitar se credenciar como terapeuta, você vai achar pelo menos umas 100 formas diferentes, porque tem todo mundo que quiser abrir um CNPJ e fazer isso, pode. Mas para olhar quem faz isso de forma ética, quem faz isso de forma séria, eu prefiro gente que é transparente dessa forma que eu tô te falando. Que eu deixo claro. Por exemplo, tem lá o nosso número de SBTN, o nosso número de registro para terapeutas, mas eu digo, não é isso que vai te fazer um bom terapeuta. Sabe o que vai fazer? Você está disposto a aprender, estudar, se dedicar, praticar e fazer o bem. Aprender ferramentas, aprender técnicas, aprender psicologia. Você vai ter que estudar, não tem jeito. Você vai ter que dedicar, não tem jeito. Você vai ter que se envolver ativamente com o processo. Não é um número, um registro que vai mudar alguma coisa. Inclusive, legalmente, isso não faz diferença nenhuma. Agora, quais são boas associações para você se vincular? Que te dá benefícios, ou seja, se isso aí vai liberar algum tipo de formação para você. Por exemplo, a nossa carteirinha, ela dá desconto no cinema, vale como meia entrada para o cinema, você entra como estudante. Ao entrar na plataforma do Instituto Romani, a nossa carteirinha tem reconhecimento, tá entendendo?
Isso faz diferença. Mas não é só por meia entrada. Eu estou falando assim, ela tem reconhecimento. Só que a única que tem validade maior do que as outras é o CRP de psicologia. Isso não é eu não formo psicólogos ainda. Eu formo terapeutas. E eu tenho uma pós-graduação para esses profissionais, que a pós-graduação tem reconhecimento pelo MEC, tudo, para quem quiser, inclusive. Depois pode mandar uma mensagem no meu Instagram que a gente pode conversar sobre a pós-graduação, caso seja do seu interesse. Só que são programas diferentes. A realidade é que os melhores terapeutas, para se tornarem os melhores terapeutas, eles têm que ter praticado muito. E eles têm que continuar estudando o resto da vida. É o resto da vida e dedicação também e prática. Vamos fazer reflexões juntos aqui? Quem já ouviu falar em Freud? Alguém já ouviu falar no Freud? Que é um dos precursores da psicanálise? Já ouviu falar? O Freud não fez faculdade de psicologia. Aí você vai falar, Romani, mas ele era médico. O médico não estuda psicologia, não. Romani, mas tem uma disciplina de psicologia na medicina. Eu vou te contar, em administração também tem. Em praticamente quase qualquer curso universitário vai ter uma disciplina de psicologia, a pessoa sai de lá sem... Até fazendo faculdade de psicologia, sai de lá sem saber psicologia direito. Eu estou falando sobre isso porque o médico, ele não sabe praticamente nada de psicoterapia. Ele sabe receitar medicamento e, às vezes, ainda erra no diagnóstico, que é um ser humano. Agora, falando sobre... O Freud não era psicólogo, ele era médico. Precursor da psicanálise, considerado o pai da psicologia, por muitos. E aí, vamos lá. Romani, eu sei, naquela época não tinha psicologia como hoje. Lógico, precisou de um cara como Freud. Mas vamos trazer isso mais moderno. Tem um cara chamado Tony Robbins. Alguém já ouviu falar no Tony Robbins? Quem já ouviu falar no Tony? Escreve aí nos comentários. Já ouviu falar no Tony Robbins? Você já ouviu? O Tony Robbins hoje é o profissional do desenvolvimento humano mais bem pago do mundo. É o mais bem pago do mundo. O Tony Robbins, para você entender um pouco mais, ele cobra $1 milhão na sessão de terapia com ele. $1 milhão por sessão, por uma única sessão. Você vai falar, Romani, só maluco, não tem como. Tem, a Oprah já foi atendida por ele, Bill Clinton já foi atendido por ele, tem outros grandes nomes. Mas vamos lá. O Tony não é psicólogo. Mas ele não é o cara que trabalha nessa área do desenvolvimento humano mais bem pago do planeta Terra. Eu vou te contar por quê. Porque ele ajudou a transformar milhões de vidas. Quanto mais você consegue transformar as coisas, mais fácil de você ficar bem remunerado. Para quem quiser conhecer mais o trabalho do Tony, tem um documentário dele no Netflix, só você digitar Tony Robbins lá, ou digitar Eu Não Sou o Seu Guru, tem um documentário dele na Netflix. Eu estou falando sobre isso porque quanto mais pessoas ele ajudou de graça, mais fácil fica de alguém pagar mais por ele. Aí você fala, Romani, muito egoísta ele cobrar $1 milhão. Não é não, sabe por quê? Porque não vale a pena para ele atender por menos. Hoje ele é bilionário, com B. Para você, é a mesma coisa, tenta contratar uma sessão do Bill Gates por $1 milhão. Você não consegue. Tenta pagar $1 milhão para você falar com o Elon Musk durante 1 hora, ver se ele aceita. Ele não aceita. Estão entendendo? Não é nem questão de ele ser melhor ou pior terapeuta. Eu estou falando de ele ter construído grandes coisas. E quem fez psicologia pode optar por ser terapeuta? Maria Helena perguntou. Claro que pode. Eu fiz psicologia. Mas, todo terapeuta tem que aprender psicologia. Não precisa ser dentro da faculdade, mas vai ter que aprender. Aprender sobre terapia cognitivo-comportamental, entender as bases da psicologia. Mesmo que você não gostar de psicanálise, você dá uma estudada sobre psicanálise para entender os conceitos. É importante você aprender. Eu estou falando sobre isso, mas, por exemplo, o psicólogo, ele pode trabalhar, sei lá, na área de RH de uma empresa, ele pode
trabalhar na psicologia hospitalar, ele pode prestar concurso público exclusivo para psicólogo. O terapeuta, ele vai fazer isso nas coisas que são disponíveis para terapeuta no mercado. E eu estou falando isso de forma muito transparente para você entender como funcionam as coisas. E o que não pode faltar em um bom processo terapêutico? Mais algumas coisas que eu quero falar para você. Gente, ó, lembrando, se você quiser ser um bom profissional, você vai ter que estudar psicologia. Não precisa ser dentro da faculdade, mas você vai ter que estudar. É a mesma coisa. Ah, para aprender filosofia, você precisa fazer faculdade de filosofia? Não, você não precisa fazer faculdade de filosofia. Inclusive, eu gosto muito de filosofia, eu estudo bastante filosofia. Provavelmente tem gente que se formou em filosofia que deve saber menos filosofia do que eu hoje, porque eu estudo esse assunto, eu leio sobre esse assunto, eu gosto desse assunto. Agora, tá entendendo isso? É a mesma coisa. Meu pai, ele não fez faculdade de agronomia e ele é produtor rural. Ele conseguiu montar um negócio na área do agronegócio e que se tornou uma referência para mim. Ele chegou saindo do zero, conseguiu construir uma empresa com 200 colaboradores, ele atuando como agrônomo dentro da empresa sem ele ter feito agronomia. Atuando, que eu quero dizer assim, ele sabe dizer quando a planta... Ele sabe mais que o agrônomo, quando a planta precisa do quê. Tá entendendo o que está faltando? E, ó, importante também para crescimento pessoal e ocupar o tempo com conhecimento de qualidade. Concordo plenamente. Conhecimento de qualidade. Ó, e eu quero convidar você a trazer essas reflexões também. Dentro da sessão de terapia, quanto mais você pensar que você é o Superman e resolve todos os problemas do mundo na vida daquela pessoa, mais a pessoa vai olhar para você como se você fosse uma muleta dela. Quanto mais você olhar para o seu cliente e olhar para ele pensando, ele pode voar com as próprias asas, ele pode andar com as próprias pernas. Eu não sou a muleta dele. E não sou eu que mudo a vida dele. É ele e o mérito é dele. Mas esse processo tende a ser um bom processo, um processo maduro, um processo de resultados duradouros. E